Olá, irmãos. João capítulo 14 e o versículo 15 diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se Deus nos fez livres, por que temos que obedecer? Normalmente, quem obedece é porque está em condições que talvez não possa escolher. Por exemplo, um funcionário tem que obedecer uma hierarquia, as regras que vêm da chefia ou da diretoria. Se não obedecer, se não cumprir, ele deixa de ser empregado. Porque dentro de uma empresa, todos têm que respeitar, seguir as diretrizes. Dentro de um batalhão de bombeiros, existe um comandante. E os outros bombeiros têm que obedecer às ordens. Se não obedecer, deixa de ser bombeiro. Dentro de um batalhão da própria polícia, existem regras. Do exército, aeronáutica, marinha, todos têm que obedecer. Se não obedecerem, são punidos e podem até ser expulsos da corporação. Você entende como funciona? E eu pergunto, essas pessoas são livres ou não? Você pode dizer que sim. Mas porque tem que obedecer, parece que não são. Mas será que é isso mesmo? A realidade é que tudo respeita uma ordem natural. Tudo precisa estar dentro de uma sequência que nós chamamos de ordem. Por exemplo, quando você vai montar uma roda de um carro, você não pode deixar para colocar os parafusos no começo. Você tem que colocar os parafusos por último. E aí depois você prende a roda. Isso é uma ordem, isso é uma sequência. Porque assim permite que funcione. Se você vai fazer algum tipo de comida, dependendo do processo, tudo tem o seu momento. Por exemplo, você não pode deixar para colocar a água depois que o feijão ou o arroz já estão fervendo na panela ou queimando. Primeiro você põe a água com o feijão e depois você põe fogo. Porque assim funciona. E tudo aquilo que precise funcionar é necessário que respeite uma ordem. Em outras palavras, organização. Isso não tem a ver com liberdade ou prisão ou falta de liberdade. Isso tem a ver com comprometimento.
Sim, Deus nos fez livres, não há dúvida. Mas Deus não nos obriga a querermos ou a fazer-nos melhores. Ele nos permite escolher. Mas se quisermos ficar com Ele, precisamos ficar do lado dele, precisamos ouvi-lo. Porque, além de ser o nosso Criador, Ele sabe a ordem das coisas. Ele sabe qual é a melhor maneira de tudo funcionar. Principalmente o que tange ou o que rege a nossa felicidade. A felicidade do ser humano precisa estar dentro de uma ordem. E Jesus é Deus, ele poderia usar várias estratégias para fazer o ser humano obedecê-lo. Porque ele sabe que muitas vezes o ser humano vai precisar simplesmente seguir o que ele está dizendo, para que dê certo. E qual foi a estratégia que Jesus usou? O amor. Ele começa o capítulo 14 falando de amor, falando de céu, falando de vida eterna, falando de verdade. Ali está o capítulo 14 de João. E aqui no versículo 15 ele diz: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Ou farão o que eu mando. Jesus aqui ele fala na figura não apenas de um comandante, não apenas de um diretor, mas ele fala do papel de um pai que precisa ser respeitado. Apenas ou principalmente porque ele quer cuidar da felicidade do filho. Então, respondendo a nossa pergunta, somos livres sim, até mesmo para obedecer ou não. Somos livres, mas precisamos obedecer porque nós não sabemos, muitas vezes, qual o melhor caminho a seguir. Quantas vezes nós não já falhamos? Quantas vezes nós não já erramos? É verdade, isso acontece. Até querendo acertar, nós erramos. Imagine sem vontade de acertar, simplesmente vivendo por viver. A probabilidade de errar é muito alta. Então hoje, Jesus nos chama a seguir o que Ele já deixou pronto para vivermos. E a principal questão é respeitar os seus mandamentos. E onde estão os mandamentos de Deus? Êxodo 20. No capítulo 20 tem os 10 mandamentos de Deus, que são os mesmos mandamentos de Jesus, porque Jesus é Deus. Você entendeu? Mas é claro, está claro, como Jesus disse, se não for por amor, não adianta. Se você não quiser viver isso por amor, não adianta. Se você não quiser obedecer a Deus por amor, não adianta. Porque o amor vence tudo. O amor resolve tudo. Para aquele que deixa, para aquele que permite a atuação de Deus. Então, para você que já pensou que não dá mais para começar de novo,
que não dá para insistir, que talvez vai dar errado, que a sua vida está complicada mesmo porque você falhou e vai continuar falhando. Eu vim te dizer hoje que Deus não vai desistir. Ele vai continuar esperando você. Simples e tão somente seguir o caminho que Ele está apontando para você. E eu espero que você faça isso, porque você é o que mais vai ganhar com isso. E Deus vai poder preparar aquele milagre maior do que o que você espera. Amém? Assim será, se você permitir, se você respeitar e obedecer, no nome de Jesus. Um bom dia para você, ou uma boa noite, uma boa tarde talvez, e que Deus te abençoe.